Ah, vamos lá, galera. Atos 3. Só uma coisa ontem sobre Atos 2, depois que a gente terminou a leitura. A Mari estava lendo o estudo, né, da Bíblia de Estudos, né, explicando como funcionavam as coisas. E eu não sei se vocês pararam para se perguntar por que estava todo mundo lá em Jerusalém, né? A gente sabe que é pela festa de Pentecostes, mas o que é essa festa de Pentecostes? Algum de vocês sabe o que é essa festa de Pentecostes? Para os judeus, hoje a gente celebra ela. Na verdade, acaba nem celebrando, né? Deveria celebrar mais por conta de ter descido o Espírito Santo ali sobre os apóstolos e os demais discípulos de Jesus naquele dia dessa festa de Pentecostes. Mas por que estava todo mundo em Jerusalém? Qual que é essa tradição dos judeus? Algum de vocês sabe? Fernanda, Jaque. Acho que tá ligado à ressurreição, né? 50 dias. Sei. É 50 dias depois, mas Jesus não era em quem eles criam. Então não poderia ter a ver com Jesus, se for parar pra pensar. Porque era uma festa dos judeus, eles já faziam essa festa aí há um tempão. Entendi. Isso é estranho, né? Por que eles estavam lá? Eu pensei exatamente isso. Falei, é por conta de Jesus, né? Mas se não é, não é. Né? Então, essa era a tradição dos judeus por conta da lei de Deus que foi dada ao Moisés. E aí, em Levítico, é estabelecida essa celebração. Eles tinham 3 grandes celebrações que todo mundo ia para Jerusalém. Uma era a festa do tabernáculo, outra era a festa da Páscoa e outra era essa festa de Pentecostes. A do tabernáculo tinha a ver com a fuga do Egito, onde todos ficavam ali nos tabernáculos, né, fora de suas casas, para lembrar de como Deus cuidou deles. A outra da Páscoa tinha a ver com a libertação do Egito também, né, que é o que a gente já tinha explicado lá, né, passava o sangue do cordeiro e aí na última praga do Egito o anjo da morte não entrava na casa de quem tinha o sangue do cordeiro no batente, ele passava por cima. Eita, estão ouvindo esse alarme aqui? Shhh, quieto. E a outra era essa festa de Pentecostes, que era agradecendo a Deus, celebrando por ele ter enviado a lei, né? Então Moisés subiu lá o Monte Sinai, e lá ele recebeu primeiro os 10 mandamentos, e depois ele sobe de novo e recebe toda a lei, né? E aí eles tinham essa celebração, que era 50 dias depois da Páscoa. E aí reunia todo mundo em Jerusalém mais uma vez. Eles estavam lá para essa celebração de Pentecostes. Aí nessa celebração de Pentecostes, que era a celebração da lei, olha que interessante. Aí eles recebem o Espírito Santo, que é a nova lei, né? A nova aliança, onde sobe a barra. Aí a gente pensa, agora é o ministério, né? Não sei se é assim que chama, da graça. Então as coisas ficaram mais fáceis. Não, na verdade, agora é o nosso todo que tem que estar alinhado aí com a vontade de Deus. Né? Jesus passa a falar, cara, não é mais se você cobiça a mulher do próximo. Né? Não, desculpa, não é mais se você adultera, né, com a mulher do próximo. É só de você cobiçar. Ou seja, ele começa a falar, cara, é do seu coração, é a sua consciência. Tudo isso tem que estar limpo e alinhado com Deus. Então sobe muito mais a barra. É nesse período que nós estamos vivendo. Então mudou. Não são mais as 613 leis. Agora é o nosso coração como um todo que tem que amar a Deus em primeiro lugar, com toda a nossa energia, todo o nosso coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então só uma curiosidade, porque que eles estavam lá, beleza? Bora aí começar Atos 3 então. Atos 3. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disseram, olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse,
Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Caramba. Alguns manuscritos não trazem levante-se, só fala ande, né? Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. É interessante que não existe uma regra de como é feito o milagre, né? Outro dia eu estava conversando com a Mari, eu acho que depende da fé de quem está sendo curado. Eu acho que depende de quem está sendo curado orar. E na verdade existem vários milagres, eles são cada um de um jeito. Não dá para colocar Deus numa caixa. Nesse caso, o cara não estava nem pedindo milagre, ele estava pedindo uma esmola. E aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, fala, cara, eu não tenho esmola, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Ficava dando testemunho, né, de que o Espírito Santo estava com Pedro e João. Interessante. Algum comentário aí, pessoal? Não, pode seguir. Que história, hein? Louco, É. Então não tem uma regra, né? O cara não tinha nem fé e foi curado. Não tava nem pedindo pra ser curado. Tava nem pedindo para ser curado. Gente, não tem limite pro poder de Deus. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Pedro, já vai aproveitar para pregar. Isso, irmão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Esse cara tá com a mentalidade e o coração no lugar certo, né? Ele não é aqui o João de Deus curando no seu próprio poder. Ele curou um homem paraplégico e sabe que esse poder vem de Deus, né? E ele já vai dar o devida honra, pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Amém. E as testemunhas desse fato estavam vivendo o poder de Deus e pregando a respeito de Jesus Cristo, seu Filho, ungido. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. Pela fé no nome de Jesus. Pela fé de quem? De Pedro. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. E ele está falando com o pessoal que conhece a lei, né? Agora, conhecem as escrituras, né? Não só as leis de Moisés, mas também as escrituras como um todo. Todo o nosso Velho Testamento. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Ou melhor, para que seus pecados sejam apagados. Amor, mais uma vez, né? Arrependam-se. Acabei de circular. Amém. Galera, arrependimento é tudo. No Evangelho, percebam esse padrão maravilhoso, né? Ou seja, amigos, abram a mente de que vocês são dignos de morrer, de não estar nem aqui, de ser fulminado. Se arrependam das coisas ruins que vocês fazem. Não acha que, por mais bom que você faça, você não vai chegar aos pés de Jesus Cristo. É glória a Deus que Ele veio e fez tudo por nós. A gente depende dele, a gente está correndo atrás dele, a gente tem que se arrepender dos nossos meios.
A gente tem que não ter orgulho, isso é na prática, é no dia a dia. Ah, um ponto muito legal sobre a história da Fernanda. Poxa, algo bacana, o seu arrependimento perante seu pai. Você pode falar para ele, pô pai, foi mal, né? Porque eu acreditei que você estava errado. E mesmo que você tivesse errado, eu devia ter misericórdia, né, do Senhor, porque todos nós erramos. Mas Deus usou de alguma forma e falou, cara, exatamente o cômodo dele não estava. Então chega para ele, dá um abraço nele, às vezes se ajoelha e fala, desculpa. Então a gente se arrepender é importante um com os outros. Vamos matar nosso orgulho, gente. O orgulho é a galinha que choca todos os pecados. Quem falou isso foi o C.S. Lewis. Isso é verdade. Através do orgulho a gente tem todos os demais problemas. Não vamos deixar o orgulho vencer a gente, pessoal. A gente não é digno de nada disso. É tudo misericórdia e graça de Deus. Então vamos se arrepender, vamos consertar nosso caminho. Amém. Amém? Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Olha, ele passando, qual é o caminho para que Jesus seja enviado para o nosso coração? O arrependimento, deixar o orgulho de lado, toda a altivez, tudo o que a gente acha que, é graças a mim, nada, maldito é o homem que confia na força do próprio homem. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas. Ele quem? Jesus. Conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse, o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ou seja, Jesus. Já estava apontando para Jesus, Moisés. Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser. Isso aqui é em Deuteronômio 18:15. Deuteronômio é muito poderoso e eu nunca li na minha vida, gente. Eu tô querendo que a gente chegue lá, hein? Vamos chegar em Deuteronômio. Por que eu digo que é muito poderoso? Jesus rebateu todas as tentações do diabo com Deuteronômio. Olha o quanto eu conheci as escrituras e quanto eu não conheço. Misericórdia! Vamos chegar lá, gente. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A gente quer estar onde, né? Queremos estar no povo de Deus. Não queremos ser eliminados do meio do povo de Deus. Vamos dar ouvidos a Jesus Cristo. Lemos o Evangelho. Mas assim, pessoal, a gente vai continuar lendo outros livros, né? Eu recomendo fortemente que vocês continuem a leitura de algum Evangelho em paralelo. Leiam Mateus, entendeu? Nunca deixe de ler um Evangelho. Jesus é muito forte, muito poderoso. As palavras dele são demais. Então isso aqui está em Deuteronômio 18 e em Levítico 23. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12 e 22. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Sempre tem a ver com a gente se afastar do pecado, se arrepender e através disso ser abençoado. Então, vamos deixar nosso pecado de lado, vamos refletir, cada um de nós, o que a gente precisa evoluir. Todos nós temos muito a evoluir, nenhum de nós é santo. Vamos nos santificar, vamos deixar as coisas ruins de lado, vamos correr atrás do caminho perfeito e agradável de Deus. Jesus fala para a gente se esforçar para andar nesse caminho. Não é fácil, porque a gente vive nessa carne nossa que é pecaminosa. Cada um de nós tem o nosso calcanhar de Aquiles, nossas dificuldades. Vamos entender quais são elas e vamos fugir delas. Vamos pedir ajuda, oração, para quem é mais íntimo. Eu peço ajuda aqui para Mari. Às vezes eu peço ajuda para algum irmão aqui na célula, né? Tem o Gabriel, às vezes peço ajuda para ele. Vamos pedir ajuda, galera. A gente é fraco mesmo. A gente tem nossas dificuldades. Vamos se afastar do mal. Vamos se fortalecer no caminho bom. E vamos seguir. Vamos seguir juntos aí como povo de Deus, né? Pra gente estar no meio do povo de Deus. Amém?
Amém. Algum comentário? Não. Bem curtinho, 3, mas é bom pra gente pensar, meditar no que foi dito hoje, né? Que Deus fala através das escrituras, né? É.